Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos a função seno, mais especificamente o seu gráfico. Tá? Considerando uma função f de r em r, ou seja, o seu domínio, conjunto dos reais, o seu contradomínio também, uma função definida por f de x ou y igual ao seno de x. Lembrando que no círculo trigonométrico o eixo y representa para nós a função seno. Então, por exemplo, se eu marcar aqui um ângulo, um arco de medida x, o seno de x eu faço a projeção da extremidade dele sobre o eixo do seno, supondo que aqui seja A. Portanto, aqui nós temos que o seno de x ele é igual ao A. Pois bem, se eu considerar agora no sentido negativo, ou seja, no sentido horário, aqui estaria o valor do seno do arco menos x, que vai resultar, se no seno de x foi o A, aqui vai resultar no oposto dele, menos A. Ou seja, daqui eu posso escrever que o seno de menos x resultará em menos A. Com isto, eu posso escrever que o seno de menos x, que está aqui, ele é igual ao oposto do A. O oposto de A seria o menos seno. Com isso, a gente pode garantir que a função f de menos x é igual ao menos f de x. Portanto, a gente conclui que a função seno ela é uma função ímpar. Pois bem, o traçado do seu gráfico seria o seguinte. Considerando no primeiro quadrante, note que quanto mais eu aumentar os valores dos arcos, o valor do seno ele vai aumentando de 0 até chegar no seu limite superior, que seria o 1. Considerando aqui como ele varia de 0 a 1, aqui nós teremos os valores positivos. Então note que quando eu aumento os arcos de 0 até 90 graus, ou seja, de 0 até 90 graus, o valor do seno ele aumenta de 0 até 1, gerando, portanto, uma função estritamente crescente desta forma aqui. O seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, marcando esses dois pontos, e a função ela cresce nesta forma aqui. Tá? Considerando agora no segundo quadrante, quando eu aumentar os valores dos arcos de 90 até 180, tá? Ou seja, no segundo quadrante, o valor do seno ele vai decrescer de 1 até chegar no zero quando for igual a 180 graus, ou seja, ela vai decrescer de 1 até chegar no zero. No terceiro quadrante, quando eu aumento os ângulos de 180 até o 270, o que ocorre com o valor do seno? Eles decrescem de 0 até chegar no menos 1, desta forma aqui, ó, estritamente decrescente. E no último quadrante, quando eu aumentar os valores dos arcos de 270 até completar a primeira volta 360, né, os valores dos senos eles aumentam de menos 1 até chegar no zero, gerando esta curva que é chamada de senoide. Agora notem que se eu completasse a segunda volta, os valores do seno se repetiriam, ou seja, essa curva ela continuaria tanto na segunda, terceira volta, quanto também no sentido negativo. Desta forma, a curva ela não é limitada de 0 a 2π, mesmo porque eu defini que o domínio é o conjunto dos reais. Então, considerando essa curva, a senoide se estendendo tanto para a direita quanto para a esquerda, lembrando que projeção do gráfico sobre o eixo x resulta no domínio. Então, projetando essa curva sobre o eixo x, a projeção vai de menos infinito ao mais infinito, obedecendo o domínio desta função sendo o conjunto dos números reais. Pois bem, o que a gente vai definir como sendo o período de uma função é a repetição que essa curva sempre estabelece. Então note que de 0 a 2π seria a primeira volta. Se eu completasse a segunda volta, pelo fato de ter arcos côngruos, o valor dessa senoide, essa curva se repetiria. Ou seja, como ela se repete de volta em volta, o período dessa função vale 2π. Lembrando que se a projeção do gráfico sobre o eixo x fornece para vocês o domínio, a projeção do gráfico sobre o eixo y representa para nós a imagem. Então note que aqui não temos gráfico a ser projetado sobre o eixo y, aqui nós temos e aqui não. Ou seja, a imagem vai ser um intervalo de menos 1 até o valor máximo que é 1. Portanto, a imagem da função seno é de menos 1 até mais 1. Então notem que, na verdade, se eu cortar o círculo trigonométrico aqui
estender esse círculo trigonométrico e jogar os valores num gráfico vai resultar nessa curva denominada de senoide. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.